Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Gente, hoje vamos falar sobre férias. Como aproveitar suas férias de forma intencional. Se tem alguém que não tá de férias, sou eu, nem a Tamara, mas a gente vai relembrar muitas histórias das nossas férias da faculdade e nós vamos te ensinar a como aproveitar suas férias da melhor forma possível. Estou aqui com Thames, minha sócia, companheira. Thames, bem-vinda mais uma vez. Estou animado para esse episódio. Também tô animada. E assim, o meu Instagram tá empanturrado de perguntas sobre férias. Thames, o que você faria se você estivesse de férias no ciclo básico, no ciclo clínico, no internato? Então, definitivamente é algo que a gente tem que trazer para vocês. Vamos entrar em histórias sobre as nossas férias. E eu tive várias férias que marcaram a minha vida para sempre. Então, tô muito animada. Eu também tenho. E eu arrisco dizer que eu só tô aqui hoje por causa de uma das minhas férias. Eu resolvi fazer uma coisa, vou contar durante o episódio. Mas, assim, férias são essenciais no nosso desenvolvimento e a gente vai falar sobre isso. A gente se conheceu numas férias. É verdade. Foi numas férias. Verdade. Muito bom. Mas antes da gente começar com o conteúdo, a gente preparou muita coisa legal. A gente vai falar sobre como descansar melhor, como desenvolver novas habilidades nas férias. Mas antes disso, a gente tem alguns recados especiais do Medbox, né, Thames? Temos. O Medbox está com uma hashtag especial para vocês que estão de férias. Para quem estiver tirando férias da forma como férias padrão Medbox, tem que usar a nossa hashtag. Todas as vezes que vocês estiverem fazendo algo que a gente está trazendo aqui hoje, que a gente falou na nossa newsletter, inclusive quem não é inscrito na nossa newsletter é louco. Então tem que usar a nossa hashtag, de férias com Medbox. De férias Medbox. De férias Medbox. De férias Medbox. Isso aí. E outra coisa que a gente não pode deixar de te avisar é que tá chegando. Você deve estar ouvindo esse episódio nas suas férias, mais ou menos em meados de julho. E no dia 5 de agosto, além do aniversário da Thames... Não, na verdade, o mais importante é que é meu aniversário. Eu vou fazer 30 anos. Gente do céu, calma, uma pausa pra isso, Vitor. Não tô aceitando que eu vou fazer 30 anos. Tá velha. Tá velha. Não me venha com essa. Daqui uns 5 anos eu chego lá. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. No dia 5 de agosto, além do aniversário da Thames, teremos mais um grande lançamento Medbox, um produto novinho saindo do forno. E é um produto de um tema, a gente não vai esconder nada. Assim, só algumas coisas, mas de um tema que vocês pedem há muito tempo, que é sobre métodos de estudo. É ou não é? Não, esse, na verdade, é um dos cursos mais incríveis e um dos treinamentos mais surreais que a gente já fez. Juro, a gente entregou tudo. Mas eu não vou falar demais, senão eu vou dar muito spoiler. Mas já te falo, reserva a sua primeira semana de agosto, dia 5, para aprender realmente a estudar da forma certa. E assim, já adianto também que é o maior lançamento do Medbox em termos de qualidade, profissionalismo. Assim, esperem, vocês vão ver. Vamos falar de férias, então? Vamos falar de férias. Assim, gente, como eu comecei a lembrar de coisas da minha faculdade, como a gente imaginava que seriam nossas férias, né? Geralmente, todo mundo imagina que vão ser, sei lá, 2 meses, 1 mês de super produção, que você vai descansar, que você vai viajar, vai rodar o mundo, vai aprender inglês, vai aprender a tocar o ukulele, vai aprender tudo. Tocar o quê? Ukulele, sabe? Aquele negocinho. Mas assim, de onde você tirou a ideia? Eu tinha isso. Tá brincando? Queria. Mas eu aprendi a tocar violão numas férias, então adiantou. Mas a gente geralmente imagina que vai ser, nossa, hiperprodução. Como realmente é na maioria dos casos, para quem não pensa nas férias de forma intencional, como é na maioria dos casos, a pessoa vive as férias igual uma alga. Fica lá deitada, rolando feed. E assim, de verdade, você não tá nem descansando, nem produzindo, você tá fazendo nada. Você tá só jogando seu tempo de férias no lixo. A gente vai falar pra você hoje como não fazer isso, né? Exato. Então, assim, se você tá esperando um episódio que a gente vai te falar pra ir viajar, pra cheirar as flores do campo e aprender a tocar, como é que chama? Pois é, não é um episódio sobre isso. E também não é um episódio pra te falar pra ficar hiper produtivo e colocar 1000 tarefas e 1000 metas para as férias e coisas. Também não é isso. Na verdade, a gente vai te ensinar a não fazer demais, mas fazer no alvo certo. E a descansar bem de forma eficiente também. Você tem alguma história de férias, assim, que você lembra que te ajudou a desenvolver alguma habilidade nova? Uai, todas, na verdade. Inclusive, eu estava de férias em junho. Né? Quando você é residente, para quem não tá tão contextualizado, as suas férias param de ser julho e janeiro, que são as férias, né, até então, no período escolar e no período da faculdade. Quando você é residente, as férias, na verdade, são quando a escala
permite. E são permitidas 30 dias de férias ao ano, alguns serviços fazem 15, outros fazem 30 direto. Então eu estava de férias em junho e fiz 30 direto. E é impressionante a quantidade de coisas que eu fiz nessas férias, e foram férias que marcaram a minha vida para sempre. Começou com uma ida em Boston para apresentar um trabalho em um congresso internacional de endocrinologia sozinha. Então, assim, fazer uma viagem internacional sozinha assim, foi um grande progresso na minha carreira e eu tive que ter muita coragem para fazer isso. Então, só isso por si só, minhas férias poderiam acabar ali, para mim, que já teria marcado a minha vida. Mas depois, eu e o Vitor, a gente teve grandes sonhos e planos novos para o Medbox que a gente decidiu colocar em prática já nas férias. Então, muita coisa aconteceu, a gente começou o nosso treinamento novo, a gente começou a pensar em novos braços para o Medbox, a gente começou a desenvolver algumas áreas que precisavam ser desenvolvidas, aprendemos muito sobre gestão de pessoas, gravamos um podcast memorável com a Manu City, que quem não escutou tem que ir lá escutar. Então, assim, me desenvolvi em algumas áreas, fiz cursos e sim, eu descansei bastante também. E foram férias que eu tenho certeza que eu vou lembrar dessas férias, as minhas últimas férias como residente pro resto da vida. Gente, eu amo quando a Tamara tá de férias, é muito legal, bicho. Ela se multiplica, parece, é impressionante o tanto que a gente avançou nesse último mês, né? Pois é, e no ano passado, em 2023, eu fiquei o ano inteiro sem tirar férias, porque as minhas férias foram em janeiro desse ano, e as minhas últimas férias antes disso tinham sido em 2022, e que eu usei elas inteiras para estudar para as provas de residência de R+. Então, eu passei um ano inteiro sem ter descanso. E eu descobri, assim, na marra, o quanto isso faz diferença. E aqui eu não estou falando só de cansaço. Na verdade, a parte de cansaço é o de menos. Então, na verdade, ficar muito tempo sem ter sem ter mais tempo livre para você ser criativo é algo que a gente tem que pensar. E essas férias foram tão importantes, eu consegui fazer tantas coisas justamente por entender isso. Eu tô sem férias desde maio do ano passado, não sei quando eu vou tirar férias de novo, mas é pelo menos até abril do ano que vem não vou ter férias, e eu tô sentindo muita falta, faz realmente muita diferença, não só pelo descanso, mas pra ter esse tempo criativo, sabe, de se desenvolver, mas faz parte. Eu quero só contar uma história minha que foi essencial pra eu estar aqui hoje, mas aí eu vou voltar atrás, não são férias recentes, foram nas minhas primeiras férias da faculdade, sabe, primeiras férias, indo do primeiro pro segundo ano. E eu falo que eu só tô aqui hoje por causa dessas férias, porque eu considero que o embrião do Vitor blogueiro, criador de conteúdo e especialista em finanças, o embrião começou nas minhas férias em que eu me tornei guia da Disney. De verdade, foi nessa época que eu decidi me candidatar ao processo seletivo que eu não queria fazer. Minha mãe meio que falou assim, Vitor, pelo amor de Deus, faz. Se você passar e não quiser ir, você não vai. E eu não queria, não tinha interesse nenhum em Disney. E aí, por querer ouvir minha mãe, eu fiz o processo seletivo, passei e fui pra Disney a primeira vez, em janeiro de 2015. Deixa eu perguntar uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Pode falar. Você já tinha ido na Disney antes de fazer isso? Já. Mas você já tinha ido muitas vezes? Uma vez só. Uma vez só. Uhum. E você aprendeu tudo sobre a Disney, a ponto de ser guia da Disney porque tem um treinamento antes de ir? Mas eu não aprendi tudo. É o seguinte, a gente tem um treinamento de guias antes. Porque a impressão que eu tenho é que os guias, eles já foram assim, 30 vezes desde que eles nasceram. Não todos. É o seguinte, a gente tem um treinamento muito bom de guias antes da gente ir, só que a gente não vai sozinho, a gente não lidera um grupo sozinho. Então, quando você está indo a primeira vez, é sempre com 2 guias mais experientes. Então, você é considerado um trainee, você fica trainee 2 ou 3 vezes, e lá você tem uma imersão, e como você fica no quarto com outro guia, você aprende tudo, ele vai te passando a experiência e tudo mais, e a sua visão, quando você está no parque de guia, é muito diferente, porque quando você está viajando, você só quer aproveitar, ver os brinquedos e tal, tirar foto. Quando você é guia, você está muito mais vigilante, então você observa muito mais coisa. E além do mais, eu estudei muito a Disney. Antes de ir, eu estudei e vi documentários sobre a Disney, sobre o Walt Disney, sobre os parques, estudei os mapas. Um guia que foi comigo a primeira vez, ele me ensinou a estudar os mapas. Então, você acaba pegando muito rápido, entendeu? Entendi. Então, quando você vai lá pela 8ª, 9ª vez igual eu fui, parece que você já foi 30 vezes. Mas o seu inglês já era fluente? Era fluente, era bom. Então, assim, quando eu decidi ir para a Disney de guia, eu não imaginava o quanto eu ia me desenvolver, sabe? Em relação à comunicação, à liderança. E a partir disso, eu vi que eu poderia ser alguém mais comunicativo e poderia falar com mais pessoas. E começou a nascer aí a veia empreendedora também. A partir da Disney, porque eu fui com uma pessoa
foi meu primeiro companheiro de guia, que foi o Pedro Spolaoro. Eu já citei ele algumas vezes aqui, mas ele é economista e contador, e ele me ensinou muito sobre bolsa de valores, sobre vendas lá na época. E foi quando eu comecei a me interessar a estudar sobre. Então, isso tudo aconteceu nas férias, nas minhas primeiras férias da faculdade, e depois nunca mais fui o mesmo. Todas as minhas outras férias eu viajei para Disney, desenvolvi novas habilidades, desde inglês, comunicação e tudo mais. Então, assim, dá para desenvolver bastante e mudar a sua vida nas férias. Eu achei incrível essa história. Fica a dica para você que pensa que é tão complexo assim se tornar guia da Disney. É uma ótima opção. Ótima. E pensando agora, na verdade, as grandes coisas da minha vida, todas elas começaram em férias. Eu conheci o Felipe numas férias também, que foi nas férias de janeiro. Eu decidi mudar totalmente os meus hábitos de vida e o meu estilo de vida em relação à dieta e alimentação. Também foi em umas férias. Foram nas férias entre o primeiro e o segundo período, quando eu tinha ganhado muito peso no primeiro período. Foi logo antes de voltar às aulas. O meu primeiro curso de marketing digital que eu fiz na minha vida, que foi o Novo Mercado, também foi em umas férias. A primeira vez que eu decidi começar a estudar sobre marketing digital. Eu comecei a me aprofundar sobre métodos de estudo também em férias. Agora que eu tô parando pra pensar, na verdade, as férias foram ouro na minha vida. Mas assim, me conta uma coisa. Como é que você saiu? É porque a maioria das pessoas, elas entram nas férias com essa posição de alga mesmo. Tipo, eu vou começar a descansar aqui, começar a rolar o feed e tal, descansa. Até vai na academia, às vezes, corre. Mas qual que foi o gatilho para sair da inércia e falar assim, não, peraí, tô descansando, mas eu vou começar a desenvolver alguma habilidade nova? Como que sai dessa inércia? Pois é, um ponto aqui importante que eu acho que a gente precisa entrar é começar a quebrar aos poucos a ideia de que as férias têm que ser uma pausa da sua vida. Porque, na verdade, esse é um pensamento de escola, não é um pensamento de adulto. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente nunca mais, aos poucos, vai poder tirar férias da nossa vida. Quando a gente tiver um filho, a gente não vai poder tirar férias do filho. A gente não pode tirar férias totalmente da medicina, totalmente. A gente não pode tirar férias totalmente das pessoas à nossa volta. A gente não pode tirar férias da gente mesmo. Então, aquela ideia de que chegou as férias lá da quinta para a sexta série e aí você, tipo assim, tirou totalmente férias da escola e depois, como se aquilo lá pausasse na sua vida, depois você volta. Isso vai parando cada vez mais, cada vez mais. E isso é parte de amadurecer. Então, esse é um ponto importante para a gente ter. Não tenha mais esse pensamento de querer uma pausa da sua rotina. Pelo contrário, crie uma rotina que você não queira fugir dela de todas as formas. Então, isso começa, na verdade, fora das férias, com você estar satisfeito com o que você está fazendo naquele momento. Agora, o que eu acho que deve influenciar para as pessoas realmente escolherem as atividades que elas vão fazer quando elas estiverem fora da faculdade, fora da residência também, eu acho que isso é aplicável para fora da carreira médica, enfim, quando a pessoa tira dias livres daquela atividade profissional. Eu acho que é muito importante você escolher atividades que vão te gerar ganho no longo prazo. E quando a gente para pensar no nosso dia, a gente consegue identificar quais são as atividades que vão levar a gente para o longo prazo. E eu não estou falando aqui sobre descobrir a roda, eu não estou falando sobre fazer grandes coisas. Na verdade, são pequenas coisas. Quando você pensa, por exemplo, que você tem uma escolha na hora do almoço, vamos supor, você tem ali 1h30 de almoço, você almoçou 30 minutos, tem mais 30 minutos. E você vai ter um ambulatório no período da tarde. Estou contextualizando para mim. Eu vou ter um ambulatório no período da tarde. Eu tenho 30 minutos. O que vai me gerar mais ganhos no longo prazo? Eu ler rapidamente, resumidamente, algum artigo ou guideline geral daquele tema do ambulatório, para quando eu for discutir, eu vou ter mais repertório e o preceptor talvez me olhe com olhos diferentes, ou eu fico dando scroll no feed do Instagram. Dando scroll no feed é um exemplo muito simples, mas são 30 minutos. Escolher essa outra atividade é uma atividade que vai me gerar mais ganhos no longo prazo. Tem muitas pessoas que estudam sobre alta performance e sobre produtividade, elas dão nomes para isso. Eu já vi o Joel J falando que ele chama essas pequenas atividades dele no dia, que vão gerar ganho no longo prazo, de atividades de performance. Então, ele sabe que, por exemplo, se ele lê um capítulo de livro sobre o tema que ele vai dar uma palestra, enfim, alguma coisa importante, ele já sabe que aquilo ali é uma atividade de performance dele, porque vai gerar ganho no longo prazo.
E aí, uma gíria que eu tenho usado muito, que o Vitor até falou, é muito legal que você tenha falado isso, é ROI. Porque ROI é um termo das finanças, é um termo dos investimentos, que se chama retorno sobre investimento. Então, eu vou apelidar isso de atividades ROI. Gostei. Eu acho que você tem que descobrir quais são as suas atividades ROI, ou seja, aquelas pequenas coisas, não são grandes coisas, mas pequenas coisas do dia a dia e que vão te gerar mais ganho no longo prazo depois. E essas são as coisas que eu acredito que tem que ser mantidas nas férias. Eu também acho. Atividades que realmente mexem o ponteiro, né? Mexem o ponteiro. Eu tava falando sobre... Acho que eu dei na aula inaugural do REM, eu falei sobre o Flávio Augusto, o tanto que ele conta no dia dele, como ele seleciona as atividades que ele vai fazer. Ele sempre fala, gente, eu só faço coisa que mexe o ponteiro. Na minha vida atual, no nível que eu cheguei atualmente, eu não vou fazer alguma coisa que não faz diferença nenhuma nas vendas da minha empresa, no meu desenvolvimento pessoal. Então, pense nas atividades que vão mexer o ponteiro, saia da inércia nas suas férias e comece a fazer. Mas vamos lá, o que você pode fazer nas férias para se desenvolver mais? Por exemplo, aprender uma língua estrangeira. É algo que vai mexer o ponteiro, é algo que vai dar ROI no futuro. Desenvolver uma língua estrangeira, para mim, é uma ótima ideia para as férias. O que você acha? Para mim é uma ideia excelente. Inclusive, alguém me perguntou esses dias no direct, Tamara, você acha que eu faço um curso de inglês agora nas férias? Eu falei, faça. Sim. Porque muitas vezes depois, quando a rotina volta, não é algo que você não consegue muitas vezes parar para dedicar. Na verdade, eu acho que você tem que parar para dedicar isso em qualquer momento. Mas as férias é um momento que não tem desculpa. Isso não é simplesmente o fato de você se tornar fluente em inglês e poder fazer uma prova de proficiência. Não. Falar inglês te abre portas de algo que você nem imagina, que você nem sabe hoje que você quer. Mas lá na frente, você talvez tenha uma oportunidade simplesmente pelo fato de falar inglês. Então, sim. É uma vergonha médico que não sabe falar inglês, né, na verdade. Quando eu estava na Alemanha, eles comentaram comigo lá, os alemães, de outros brasileiros que eles receberam lá, e eles falaram assim, por que você fala inglês muito melhor que os outros brasileiros que vieram aqui? Os brasileiros que vieram aqui não sabiam falar inglês, era vergonhoso, a gente não conseguia explicar cirurgias para eles. O que acontece lá no seu país? Porque aqui todo médico tem que saber falar inglês para conseguir até ler os artigos. Então, assim, eu acho que é uma vergonha com tanto acesso a gente tem, e vou até deixar uma dica, Duolingo. Eu preciso falar de Duolingo. Duolingo me ajudou muito no aprendizado do alemão. Não sou fluente em alemão, mas aprendi o básico, o alemão instrumental, para não passar fome lá e conseguir me comunicar o mínimo através do Duolingo. E um exemplo lá de casa, o meu pai, ele tá aprendendo inglês com o Duolingo. Ele já tá com 150 dias de ofensiva, que o Duolingo é bastante gamificado, te incentiva muito a se manter constante, e tá aprendendo demais, muito bonitinho. Eles foram para os Estados Unidos esses dias e meu pai falou tanto que ele avançou. Então é uma ideia, às vezes você não tem acesso curso de inglês é caro, cursinho é caro, baixa o Duolingo, acho que é R$ 9,90 por mês, e realmente ajuda bastante. Ou você nem precisa, então, assim, talvez usar aplicativos pagos, inteligência artificial. Inteligência artificial se torna uma professora de inglês. Eu treinei o meu pôster que eu apresentei em Boston com inteligência artificial. Então, eu treinava a apresentação e me dava toques sobre pronúncia. Sério? De verdade. Então, e na verdade, inclusive, você pode, por exemplo, você está com dificuldade na pronúncia de um termo em específico, principalmente termos em inglês de medicamentos, às vezes não são tão simples, mesmo para quem fala inglês bem, e você pode pedir para a inteligência artificial, me ajude com essa pronúncia. E ela, sabe aquela divisão de siglas quando a gente está aprendendo inglês lá no comecinho, para a gente começar a se habituar? Ela pega aquela palavra e divide nessas siglas. Que legal. Então, e na verdade, isso seria melhor do que um professor particular. Então, assim, não precisa ir muito longe agora. Existem muitas, muitas opções para realmente aprender inglês. E eu entendo que muitas pessoas, às vezes, não tiveram oportunidade ao longo da infância, ao longo da adolescência. Sempre é um momento para parar e voltar e para pensar em uma opção. A última vez que eu fiz aula de inglês, eu estava no nono período da faculdade, algum momento assim, porque eu falei, não, eu preciso melhorar meu inglês, eu ia fazer prova de proficiência, enfim. Muitas pessoas falam, não, final da faculdade, entrar no inglês agora, já tô velho para isso e tal. Não está. Qualquer momento é momento de resgatar isso. Vergonha é não falar e continuar mantendo. Continuar mantendo isso e continuar empurrando isso com a barriga, porque tem, inclusive, várias opções hoje, como a gente falou. Verdade. Eu fiquei curioso. Você gravava você falando e subia lá? Sim. Que loucura, cara. Muito bom, muito bom. Chama Elsa Speaker.
Elza Speaker, é pago? Tem versão paga e tem versão gratuita. Gostei. Muito bom. Novas habilidades. Outra coisa que você pode fazer nas férias é cursos. O meu primeiro curso de assessoria de investimentos que eu fiz, de consultoria, foi nas férias também. É um tempo que você tem para... A Tamara até me zoa que eu não faço tantos cursos como ela. E eu sou menos prático que ela, porque eu gosto, quando eu vejo quando eu quero aprender alguma coisa nova, alguma habilidade, eu gosto de sentar com o tempo, porque eu sou lento, gente. Meus processos são todos lentos. Pode não parecer. Mas porque, deixa eu só dar um parênteses. As pessoas vão falar que eu tô te interrompendo, mas eu agora vou interromper mesmo, sabe por quê? Porque olha só, por exemplo, eu falei agora de inteligência artificial, ele arregalou o olho pra mim. Eu comprei pra gente um curso de inteligência artificial e perguntei, Vitor, em qual aula? Eu já acabei, já reassisti. Vitor, em qual aula você está? Fica algando. Eu não comecei nem a aula zero ainda. Mas é porque eu não tô de férias, entendeu? Eu não tive férias. Tô brincando, não é por isso. É porque realmente, assim, nas férias pra mim é um momento importante, porque eu tenho tempo e meus processos são lentos, eu sou lento, e eu gosto de sentar com calma, ficar rabiscando um rascunho. E então, gente, férias é um ótimo momento pra você começar um curso novo. Às vezes você quer começar a aprender uma habilidade nova, por exemplo, finanças. Você quer aprender sobre finanças, inteligência financeira, mentalidade financeira e faz um curso de finanças. É impressionante, falando de finanças especificamente, o quanto você pode aprender sobre investimentos e finanças em um mês de férias. Impressionante. E, inclusive, a gente falou de ROI, é um mês que pode fazer diferença na sua vida inteira. Isso é literalmente o ROI. É o ROI. Esse é o ROI no sentido mais claro da palavra. É o ROI do... É o ROI do ROI. Realmente, você pode mudar o destino da sua vida financeira, do destino da sua família. Então, é uma boa investir em curso de finanças também. Nossa, sem dúvidas. Eu, inclusive, até pegando o gancho sobre essa questão de cursos, estudar sobre marketing digital também. Eu percebo muitos influencers, muitas influencers, blogueiros em todas as áreas, todos os nichos, aprendendo muita coisa na orelhada. E qual que é a questão disso? A gente estava falando, inclusive, disso essa semana. O problema de aprender na orelhada é que você vai replicando as coisas que dão certo com outras pessoas. E coisas que dão certo com outras pessoas, elas podem até dar certo com você. Só que você vai ficar eternamente parecendo um quebra-cabeça que as peças não encaixaram totalmente. Tipo um Frankenstein, porque você pegou o que deu certo com um, que deu certo com outro, que deu certo com outro, isso é o famoso aprender na orelhada. E aí você não cria o seu diferencial. E eu não tô falando aqui que você não tenha um diferencial, porque todos nós temos diferenciais, mas se você não estudar a fundo sobre realmente como funciona uma rede social, você não vai saber como mostrar o seu diferencial sem ficar replicando o que outras pessoas fazem. Porque a gente falou sobre isso na aula de oratório. Técnicas de marketing, elas são replicáveis. Um conteúdo, ele é replicável. Qualquer pessoa pode pegar o seu conteúdo e fazer 30 vezes melhor. Mas se você entender a alma do negócio, você vai saber colocar a sua essência ali, sem que isso seja replicável, você vai criando o seu diferencial. E isso não deve ser achismo, não deve ser orelhada, porque a rede social, ela muda o tempo inteiro, ela se atualiza o tempo inteiro. E quando eu falo que você precisa entender sobre rede social, não é entender sobre o algoritmo, não é saber o que o algoritmo do Instagram está pensando agora. Porque se você estiver sempre refém do algoritmo, o algoritmo muda o tempo todo. Ficar refém de trend, as trends mudam o tempo todo. Na verdade, você tem que ficar refém daquilo do seu repertório sobre isso. Então, definitivamente, estudar sobre marketing digital pode ser um ponto de inflexão na sua vida. Com toda certeza. Com os meus cursos de marketing digital, eles mudaram a minha vida. Concordo. Eu também, os que eu já fiz mudaram a minha vida. E a gente fala muito isso, né? A gente não pode entrar na internet hoje, não dá pra entrar no digital sendo amador, sem saber, sem estudar, porque realmente você vai ser engolido. A verdade é essa. Mas o Instagram tá cada vez mais simples, os reels são cada vez mais bobos. Gente, não caia nessa, não caia nessa. Os reels bobos estão cheios de intencionalidade, cheios de ciência por trás, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. E eu sei que tem muita gente que nos ouve que tem interesse de entrar para o marketing digital. A gente recebe muita pergunta disso. E como começar no Instagram? Como começar no digital? Ótimo momento é estudar sobre isso nas férias e começar a aplicar imediatamente, sabe? E eu não tô falando para você comprar um curso de R$3.000, uma mentoria X,
tudo. Claro, se você puder investir em um curso, invista. Mas a quantidade de conteúdo gratuito que tem no YouTube é absurda. A quantidade de conteúdo gratuito que tem no perfil de pessoas que trabalham diretamente com marketing digital todos os dias é absurda. Então, se você souber onde procurar e realmente sentar para, não, deixa eu entender isso aqui, como é que funciona, ao invés de ficar procurando aquele conteúdo mais atrativo na internet, você vai aprender muito. E aqui eu vou destacar até alguns produtores de conteúdo que falam sobre marketing digital para as pessoas procurarem no YouTube, para procurar no Instagram, que produzem conteúdo todos os dias sobre isso. O próprio Gustavo Keller. Excelente, excelente. Agora ele tem um outro perfil, que é o @o-método-APD, se eu não me engano, que lá é só conteúdo. É menos menos blogueiragem, igual é o perfil dele, né? E mais conteúdo. E muito conteúdo, vale muito a pena. Pois é, então é um exemplo próximo nosso, que a gente conhece muito bem, valida. Outros agora, fora da medicina, Bettina Rudolph, Iezer com HY, nossa, eu sou muito fã dele. Ele é muito bom. Luana Carolina. Excelente. O Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, apesar de ter produzido um pouco menos. Valesca Bruzzi. Deixa eu pensar, quem mais? Você falou do Joel hoje, ele não fala tanto de criação de conteúdo, mas é um exemplo. Você replicar, ver as técnicas que ele usa. Eu gosto muito dele também. O Marcos Paulo, eu tô viciado no Marcos Paulo. Sabe quem é? Sei, claro. Eu gosto muito dele. Tô viciado no conteúdo dele. Ele é muito bom. Tem um cara que eu acho que você não conhece, chama Penone. O arroba dele é Penone. Eu até conheço ele é aqui de BH. Ele tá muito grande, cresceu muito nos últimos meses. E ele analisa as estratégias de conteúdo, as estratégias de marketing que perfis grandes usam, sabe? Ele faz gravação da tela, assim, e gosto muito, @Penone. Gosto. Pois é, eu tô te falando aqui esses nomes dessa forma, de forma tão específica, porque eu recebo essa pergunta com frequência no meu Instagram. Tamara, quem você recomenda seguir? E nem sempre eu respondo, porque se eu for marcar 10 arrobas num story, às vezes é um pouco difícil de eu dar esse tipo de resposta mais específica. Então aqui eu tô te falando alguns perfis que produzem conteúdo gratuito sobre marketing digital que eu sigo, que o Vitor segue, que a gente aprende todos os dias. Você não precisa pagar um curso para isso. E tem sim como aprender muito sobre Instagram lá. Muito. E eu quero só fazer um comentário sobre orelhada, porque assim, às vezes na medicina a gente aprende muito com orelhada, né? Porque, às vezes, muita coisa na medicina, infelizmente, é na orelhada. Se você não sentar, na verdade, não for uma postura ativa sua e estudar ativamente sobre um tema, você pode sim ser um profissional de orelhada. Não, e é péssimo. Orelhada, pra quem não tá entendendo... As pessoas vão achar que é bater a orelha lá no livro. Orelhada é... quando você aprende as coisas só de ouvir os outros falar e aí você acaba replicando o que essas pessoas estão falando. Então, um exemplo meu de orelhada, por exemplo. Na minha residência de ortopedia, existe uma coisa na ortopedia que chama placa bloqueada, que é uma placa que a gente usa nos ossos, nas fraturas de joelho, sabe, Thames? E aí, essa placa bloqueada tem uma inclinação específica. Por que ela chama bloqueada? Porque o parafuso bloqueia nela, entendeu? Ele bloqueia. O parafuso tem uma rosquinha que ele bloqueia na rosquinha da placa. E aí, essa placa bloqueada, ela tem uma especificidade, que ela só aceita algumas inclinações específicas da broca. Então, você pode entrar com a broca com inclinações de 15 graus no plano longitudinal e 9 graus no plano sagital. E eu aprendi isso de orelhada. Eu aprendi de orelhada, porque todo mundo falava sobre isso, é um tema recorrente e tudo mais. E aí, uma vez, numa cirurgia, um preceptor meu, que é bastante cientista, ele falou assim, Vitor, quanto que eu posso inclinar aqui na broca, que ele ia passar o parafuso lá, né? Era uma fratura de rádio distal. E aí eu falei, 15 graus nesse plano e 9 no outro plano. Ele, isso mesmo. Mas o que isso significa? Aí eu falei, 15 e 9. 15 graus nesse plano e 9 no outro. Eu já sei que você sabe, mas e aí, o que significa? Aí eu falei, não sei por que isso, sabe? Porque eu não tinha estudado, eu não tinha parado para sentar e estudar, porque eu aprendi de orelhada. E, gente, que tristeza ser um profissional de orelhada, né? Você tem que entender porque você está replicando aquela informação. E, inclusive, muita coisa que a gente fala de orelhada não tem tanto embasamento. É só repetindo o que as pessoas falam e, às vezes, já até caiu por terra, né? Não, sem dúvidas. E o volume, ele é ruim com o residente, porque o residente ele tem tanto volume que às vezes a orelhada ali vai ser a única opção. E às vezes o volume é tanto de vários pacientes com a mesma doença e com a mesma prescrição que você vai fazer, que você chega quase a acreditar que você sabe muito aquilo,
pela orelhada. E assim, não sabe. Quando a gente começa a residência, numa especialidade nova, eu comecei no ano passado, de endocrinologia, logo a gente começa a perceber que a gente não sabe nada sobre aquilo que a gente precisa sentar e estudar. Quando você começou ortopedia pediátrica, mesmo você já sendo ortopedia, você falou, eu preciso sentar e estudar. Essa é a primeira grande visão que a gente tem quando a gente começa um mundo novo, né? Quando a gente se forma, enfim, você começa a se deparar na sua frente com as coisas que você não sabe. E é bem comum no começo de residência, eu percebi isso com outros residentes, que seja uma fala comum que as pessoas falam, nossa, ninguém me ensina a prescrever insulinoterapia. Porque insulinoterapia é algo corriqueiro demais para o endocrinologista, mas assim, é muito, é todos os dias. O endocrinologista que não prescreve insulina todos os dias é muita mesmo. Uhum. E isso é muito fácil de ficar na orelhada, porque é quase que um feeling. Você olha e você pensa, não, tem que subir essa regular aqui, essa NPH tem que reduzir. É quase que um feeling. Na hora que você olha, você quase que sabe o que tem que fazer. E isso me incomodava um pouco no começo da residência, porque eu sentia que os preceptores não chegavam para mim e mostravam um passo a passo prático, além do feeling, para entender a dose da insulina melhor. E eu vi essa reclamação de outras pessoas também. Porque parecia na cabeça dos meus preceptores que eu já sabia aquilo, porque eles sabem aquilo de uma forma tão automática que na cabeça deles você sabe. Só que eu falei, não pode ser assim, não pode ser uma coisa tão prática dessa forma. Tem que ter algum embasamento aqui mais detalhado que vai fazer eu me tornar melhor nisso daqui. Porque a dose de insulina é uma coisa fácil de você errar. Por mais que seja um feeling, é uma unidade a mais, uma a menos ali, faz uma montanha-russa na glicemia do paciente em um dia. Então, dá para ser mais detalhado, dá para ser mais intencional. E eu fui me debruçar sobre o estudo de insulinoterapia no ano passado. E eu vi como realmente... Nossa, aí eu vi a orelhada comendo solta, sabe? Como que realmente é muito importante a gente sentar e se debruçar. Eu nunca mais fiz uma prescrição de insulina da mesma forma depois que eu entendi exatamente o passo a passo. Depois que eu entendi que tem um percentual máximo de insulina basal que eu vou prescrever, máximo de insulina regular por horário, o que vai interferir em cada coisa. Então, assim, não aprendam nada que você for fazer como para ser referência na orelhada. Por que a gente começou a falar de orelhada? A gente tá falando de orelhada, aí a gente volta sempre pra medicina, né? Não é que a gente tá falando pra você ficar estudando medicina nas férias, mas é porque a gente falou de orelhada, foi sobre o marketing digital, para não começar só com base em o que você aprende de orelhada. Então, independente do tema que você vai escolher estudar nas férias ou se desenvolver, é um tempo para você desenvolver essa habilidade sem que seja na orelhada. E às vezes você pode pensar assim, mas vocês estão me pedindo para estudar coisas de fora da medicina, qual que é o sentido disso? Logo depois eu vou voltar para a faculdade. Faz todo sentido, porque essas habilidades vão te ajudar na medicina. Então, a gente falou no último episódio sobre habilidades de comunicação e oratória. Isso interfere diretamente na sua prática como médico. Então, se você separar um tempo nas suas férias para aprender sobre isso, para ler sobre isso, isso vai te fazer total diferença na sua prática como médico também. Então, são essas habilidades. Inteligência financeira, marketing digital, comunicação e oratória, tudo isso pode te ajudar também como médico, apesar de serem temas de fora. E ainda falando sobre treinamentos e cursos, se eu estivesse ali em algum momento planejando fazer uma prova muito concorrida, seja no final do ano, seja daqui a 2 anos, enfim, mas provas muito concorridas e que eu preciso de um grande resultado, ou preciso ter grandes resultados nos meus estudos também, com toda certeza eu estudaria sobre métodos de estudo. Todas as vezes que eu estudei sobre métodos de estudo mudou a minha vida. Mas agora, assim, não estou falando mudou a minha vida no sentido de falar. Igual as pessoas falam, tal coisa mudou a minha vida. Não. Aprender sobre métodos de estudo me trouxe até aqui, assim, em todos os sentidos possíveis, todos. Eu não estaria fazendo medicina, eu não estaria fazendo residência de clínica, não seria especialista em clínica, não estaria fazendo residência de endocrinologia, eu nem sei em qual momento profissional a Tamara seria se ela não tivesse aprendido sobre métodos de estudo. Essa foi a forma como eu consegui chegar aqui. Eu precisei aprender sobre métodos de estudo porque eu precisei, porque foi necessário
porque eu sonhei muito grande para mim. Então, se você tem sonhos grandes para você e você não é um gênio que aprende com toda a facilidade do mundo, vai aprender sobre métodos de estudo. É uma ótima pedida. Não é porque a gente vai vender um curso de método de estudos em breve que a gente tá falando isso, não. Não eu falaria copy. Isso independente. Porque realmente faz muita diferença. Eu fui aprender sobre método de estudo, sei lá, no ano passado. E depois que eu comecei a conviver com a Tamara, que a Tamara é uma máquina disso, ela fala muito disso. E como é importante, como mudaria bastante meus resultados, que não foram ruins, mas poderiam ser melhor se eu tivesse aprendido sobre métodos de estudo. Eu estudava muito errado. Muito errado, gente. Eu fico lembrando na escola, assim, não é nem pra faculdade, eu devia ter aprendido isso no ensino fundamental e médio. Eu ficava fazendo resumo igual um louco das aulas. Eu lembro meu caderno de história, era todo escrito assim, e acabava a caneta, eu trocava de caneta porque eu não podia, o professor respirava, eu colocava respiro do professor, entendeu? Era tudo um resumo. E pra que servia isso, sabe? Pra nada, no final das contas não servia pra nada, nem lembrava o que eu tinha escrito, eu nunca voltava naquele resumo ali, então facilitaria muito meu caminho, eu teria encurtado bastante caminhos. Então, assim, não é estudar medicina, ficar igual um louco estudando medicina, mas quem sabe fazer um curso de métodos de estudos nas férias. Exato. Acho ótima pedida. Lendo um livro a respeito, procurando informações sobre isso, porque tem também muitas informações disponíveis sobre isso, mas a grande questão é realmente pensar no seu tempo, é valorizar o seu tempo. Meu tempo é muito, muito, muito disputado, muito rígido, e eu valorizo muito meu tempo, eu respeito muito meu tempo. Então, se eu posso ter mais resultados estudando uma coisa de uma forma específica por 30 minutos, ao invés de outra forma por 2 horas, e eu vou ter mais resultado na de 30 minutos, é óbvio que eu vou ganhar 1h30 no meu dia para dar mais atenção pro Felipe, para ir na igreja, para dormir cedo, para treinar, para fazer qualquer coisa. Eu valorizo muito essa 1h30. Então, valorize o seu tempo. Gestão de tempo, inclusive, é uma atividade ROI. É uma atividade ROI para você usar nas suas férias. A gente está falando aqui de algumas atividades. Se você definir que você vai fazer elas 5 horas da tarde, pode esquecer, você vai fazer no dia seguinte. Então, sim, se você vai definir algumas atividades ROI, como a gente está falando para fazer nas suas férias, você vai colocar horário para elas. Você vai definir que hora exatamente você vai cumpri-las. Você vai ter uma gestão de tempo nas férias. Gestão de tempo nas férias. E eu tô até filosofando aqui. Você falou de ROI da gestão de tempo. Eu acho que esse é o maior ROI possível. Porque, de verdade, tempo é o maior ativo que a gente pode ter. E se a gente faz alguma coisa hoje que vai nos dar mais tempo no futuro, esse é o melhor retorno possível. Então, faça atividades hoje que vão poupar seu tempo no futuro. Poupar o seu tempo. Eu acho tudo que eu faço hoje na minha vida, eu penso muito no que isso vai me poupar depois. Agora, nas férias, por exemplo, um desses, nosso treinamento novo, eu finalizei ele de cabo a rabo nas férias. Por quê? Porque eu valorizo muito o meu tempo depois. Porque eu sei que depois eu tirar horas da minha semana, tendo a residência também, é algo que vai me deixar extremamente cansada e vai me faltar. Eu vou ficar sem tempo depois se eu não fizer isso agora. Então, eu tive uma gestão de tempo para me organizar quando eu tive mais tempo livre. Isso é um ROI absurdo. Então, todas as coisas que você conseguir pensar que vão te poupar tempo são melhores. Porque 1 hora de sono faz muita diferença no seu dia. No longo prazo, então? 1 hora de tempo de qualidade com quem você gosta faz muita diferença no seu dia. 1 hora de reunião com a sua equipe faz muita diferença no seu dia. E aqui eu tô falando só de hora, fora todas as outras variáveis que estão envolvidas em poupar tempo. Uma, no meu caso, principalmente, é o humor. Eu, cansada e sem tempo, eu viro outra pessoa. Eu não sei conversar direito. É péssimo. E eu sei disso. E eu não quero fazer isso comigo. Então, tudo que eu posso fazer para poupar meu tempo, eu faço. Isso é gestão de tempo, autogestão. Os alunos da fábrica de alta performance sabem fazer isso. Muito bom, muito bom. Vamos caminhar, então. A gente falou sobre medicina nesse tempo todo, como as atividades todas conversam com a medicina. Mas, eu vou chamar de atividades core de medicina. Você faria alguma coisa de medicina nas férias? Assim, por exemplo, acompanhar um plantão, acompanhar uma cirurgia, acompanhar um serviço específico. O que você acha sobre isso?
sobre fazer esse tipo de atividade nas férias. Nunca fiz. Meu Deus. Eu também não. Meu Deus, a Tamara e o Vitor nunca acompanharam um plantão nas férias. São farsas. Meu Deus do céu. Tô muito decepcionada. Não é possível. Vamos cancelar eles. Pois é. O que acontece? Eu percebo que hoje existe um hype muito grande, né? Nisso de acompanhar plantões, por exemplo, de fazer estágios nas férias. E aqui a gente não tá falando se é uma coisa ruim, de forma nenhuma. Mas o que eu quero te falar não fazer não é algo que vai impactar negativamente na sua carreira. E fazer também não é algo que necessariamente vai impactar positivamente na sua carreira. O fato de fazer ou não fazer não é o que vai fazer diferença. Na nossa época, isso era muito menos falado, digamos assim. Quase que inacessível, Quase que inacessível. E, na verdade, todas as coisas que eu fiz sobre medicina nas férias, por exemplo, eram relacionadas a estudos. Nunca foi sobre uma prática. Eu nunca me senti atrás por causa disso. E eu vou te contar uma coisa. A faculdade tem muita prática durante os períodos de internato. Então, você não deve fazer isso achando que o que você vai ter na faculdade é insuficiente. Porque não é. Não é. E, assim, grandes médicos que passaram pelas faculdades, eles não fizeram isso. Agora, a grande questão é a oportunidade. Se você teve uma grande oportunidade que realmente vai fazer diferença no seu longo prazo, vai te gerar ROI nas férias relacionadas à medicina, seja um estágio, seja acompanhar um plantão, eu acho sim que você deve fazer. Às vezes tem pessoas que fazem faculdade de medicina no interior e aí estão passando as férias na cidade grande, aí tem mais oportunidades, é algo que você quer conhecer, por exemplo, você quer fazer uma especialidade específica, está na dúvida e aí você quer acompanhar a rotina daquela especialidade, é algo sim que vai te gerar um ROI. A questão não fazer, isso é algo que você definitivamente não deve fazer. Não fazer por fazer. Não fazer porque parece legal. Não fazer porque seus amigos estão fazendo. Não fazer porque a blogueira fez. Não fazer sem ter uma intenção muito clara por trás. Justamente por valorizar o seu tempo. Justamente por pensar no que você vai colher mais frutos no longo prazo. Participar de um plantão só para ir lá, tirar uma foto e ir embora, não é algo que vai te gerar grandes resultados no longo prazo. O seu tempo pode ser melhor utilizado fazendo outras coisas. E principalmente se você está no começo da faculdade, primeiro, segundo, terceiro período, muitas das coisas que acontecem em um plantão, talvez você não consiga aproveitar tanto ainda do ponto de vista de conhecimento prático daquilo. Porque você pode olhar, todas as vezes que você vê na prática algo que você já estudou, você grava aquilo muito mais. Então, pode ser que você nem aproveite aquilo depois, se você está mais no começo da faculdade. E se você está no final, por exemplo, estudando para as provas de residência, o seu tempo ainda fica mais precioso ainda. Então, a gente não está falando que isso não deve ser feito, que isso é ruim de forma nenhuma, mas saiba aproveitar as oportunidades sabendo por quê. Eu vejo cada vez mais ansiedade mesmo. Eu recebi hoje, assim, a pessoa me perguntou, Vitor, eu estou no segundo período. Quando que você acha que é o melhor momento para começar a acompanhar cirurgias? E de verdade, gente, se você for no segundo período acompanhar algumas cirurgias, eles vão te expulsar do centro cirúrgico. Você, no segundo período, você é um paisano. É a mesma coisa de ser alguém normal, você entendeu? É alga. É uma alga. Você não vai saber se comportar, você vai contaminar o campo, você vai irritar o cirurgião, você vai irritar o enfermeiro, você vai irritar o residente, vai irritar todo mundo. Então, não tente ficar antecipando as coisas. E eu sei que essa ansiedade é gerada por muitos influencers que falam sobre isso. E é impressionante que, coincidentemente ou não, esses influencers que falam para começar a acompanhar plantão, começar a acompanhar a cirurgia o mais rápido possível, são pessoas que nem se formaram ainda, sabe? Então, tenha muito cuidado com quem você está ouvindo. Eu acho que não faz sentido nenhum você antecipar as coisas. Eu respondi para ele, olha, eu comecei a acompanhar a cirurgia no 5º período, por causa da minha disciplina de técnica cirúrgica, no momento certo. Aprendi técnica cirúrgica, durante a disciplina tinha um momento que a gente ia acompanhar uma cirurgia. Aqui é o centro cirúrgico, assim que paramento, assim que escova. No tempo certo, entendeu? Qual que seria a diferença se eu fosse no segundo período? Às vezes eu só ia gastar mais tempo, ia acabar com a minha saúde mental, inclusive, ia ficar cansado, ia ficar estressado, ia me sentir uma alga, um lixo, e não ia adiantar em nada. Então, assim, toma bastante cuidado com o que você ouve. E
Quer acompanhar um plantão? Acompanha, mas de forma intencional. Não faça isso mais nas férias, mais de uma vez na semana, sei lá. Vou pegar 3 vezes na semana para acompanhar um plantão. Não faz isso, gente. Você vai dar muito plantão na sua vida, vai te cansar muito. Então, seja intencional se quer acompanhar, né? Acompanhar alguma coisa que é estratégica para você, que vai mudar a sua escolha da especialidade. Às vezes você está em dúvida entre 2 coisas e acompanhar um plantão vai mudar. Isso é ROI. Isso realmente vai dar ROI e vai mudar o resto da sua vida. Então, cuidado. E por que isso é um problema se você faz sem intenção? Porque isso acaba te tirando daquilo que realmente vai gerar resultado depois. Porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes está no ciclo básico e ela deixou de aprender algumas coisas que ela deveria ter aprendido e não aprendeu, decorou para a prova, porque não teve tempo para estudar, decorou para a prova, fez a prova, passou uma semana e esqueceu conceitos básicos de anatomia. E essa pessoa, ao invés de sentar, por exemplo, para revisar a anatomia, que é básico na medicina, para fazer outra coisa, acompanhar um plantão, por exemplo, isso é um erro muito grande. Então, assim, saiba a importância de aprender aquilo que está sendo ensinado naquele momento. Se você está no 3º período e quer saber o que você pode fazer para ser uma médica melhor, dedique-se ao 3º período. Se você está no 5º período e quer saber o que você precisa fazer para se destacar na medicina, dê o seu melhor no 5º período. Então, aprenda aquelas matérias base, porque elas vão te diferenciar depois. Hoje, no ambulatório que eu estava lá nas Ciências Médicas com acadêmicos e com o Humberto de diabetes, eu vi alguns conceitos básicos sobre farmacologia. Quando eu falo básicos mesmo, que não estavam assimilados por pessoas que vão formar daqui a 6 meses. E tinha uma pessoa no ambulatório que sabia aquilo muito bem, essa pessoa se destacou. E, na verdade, olha, assim, são conceitos realmente muito importantes e que vão guiar a sua prática médica, vão te tornar um médico melhor. Então, dedique-se ao que está sendo ensinado naquele momento. Eu vejo que tem muita gente querendo fazer o extra sem saber o básico. Muita gente. Isso. Então, toma cuidado, gente. Toma cuidado. Seja bom no básico. O básico é a base. E não adianta pular. Quero fazer o diferente, quero ser diferentão e saber a mais. Não, você tem que saber o básico primeiro. Né? Depois você vai pro diferentão. Exato. Tamara, mas se eu souber muito bem só o básico, eu não vou me diferenciar. Não é aí que você se engana, porque a média não é. A média não sabe muito bem o básico. A média não sabe o básico, definitivamente. Muito bom. Então, você vai fazer coisa da medicina só se fizer sentido, pelo amor de Deus. Não é porque daqui a pouco começa uma onda aí de férias no plantão nas férias. Tem certeza que vai ter. E você não vai cair nessa, porque você é medboxer e você sabe muito bem o que você está fazendo, tá? Outra coisa que a gente precisa falar é sobre atividade física. Tem que fazer, não tem que fazer? São 30 dias off da vida de atividade física ou não? Pois é. Quem está de férias e off da faculdade está escolhendo deliberadamente não fazer nenhuma atividade física durante esses dias, entendeu? Você pode parar de ouvir o podcast. Dá ROI, atividade física? Gente, não dá. Não dá, você não pode ser ouvinte de Medbox se você é sedentário. Se você é sedentário, você vai escutar o que eu tô te falando agora. A gente vai lá na sua cama puxar seu pé de noite. Você tem que fazer atividade física regularmente todos os dias, mas nas férias é um momento muito importante para realmente tornar isso um hábito. Quando a gente está na rotina mais corrida e quer começar um hábito novo, a gente até pode conseguir, mas é muito mais difícil. As variáveis jogam muito mais contra. Mas se você está em um momento com mais tempo livre e quer implementar um hábito novo, e que nesse caso a gente está falando de atividade física, as variáveis elas jogam a favor. Então, é um momento para você se tornar constante na atividade física, caso você não seja. Se você é aquela pessoa também que vai 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, começa, matricula na academia, vai uma semana, depois nunca mais volta. Então, você até faz atividade física, mas é inconstante. E a atividade física é sobre constância. Não é sobre ficar 5 horas na academia. Não é sobre treinar todos os dias, ininterruptamente, 3 vezes por dia. Não é exatamente sobre isso. É sobre ser constante. Ser constante é fazer o melhor possível na sua rotina. E a sua rotina agora, ela tá perfeita para você fazer isso. Eu gostei dessa, porque é muito difícil você sair da inércia, né? Você arrancar um carro é muito mais difícil do que manter esse carro em movimento. Então, se você... tem anos que eu tento fazer uma atividade física, tem anos que eu tento começar a correr, tem anos que eu tento começar no crossfit, na musculação. Nas férias, você falou que as variáveis jogam ao seu favor, né? Você tem lá 4 semanas com variáveis jogando ao seu favor, com tempo, para você escolher quando você vai fazer essa atividade física.
Você fez essas 4 semanas de forma constante, você já saiu da inércia, o carro já não tá parado mais, e aí voltou às suas aulas, é só continuar com o pé no acelerador, fica muito mais fácil. Tem até aquele negócio, né, de que você consegue transformar um hábito para ele ficar de forma automática na sua vida em 7 semanas. Isso nem é tão real, isso varia muito de hábito para hábito, mas é em torno disso. Então, tá muito perto. E de 4 para 7 semanas é só você continuar com o pé no acelerador. Certo? Muito bem. E eu te falo, se você quer implementar, então, esse hábito na sua rotina nas férias ou quer ficar mais constante nele, faça no primeiro momento do dia. Porque muitas vezes a parte mais difícil não é estar lá no treino, não é exatamente o treino, mas é colocar a roupa e ir. Essa é a parte mais difícil. Verdade. Da mesma forma que, às vezes, a parte mais difícil do estudo é sentar na cadeira e sentar na cadeira, a parte mais difícil do treino, às vezes, é colocar a roupa e sair de casa. Então, quanto antes e mais rápido você fizer isso no seu dia, menor a chance de você procrastinar e não ir. Aquela frase que, assim, é bem comum, não pensa muito, só vai, eu não gosto muito dela porque ela ficou muito clichêsada. Mas, na verdade, quando a gente pensa nesse significado, realmente o objetivo é esse. É você não trazer várias coisas na sua mente que vão te tirar daquilo e já ir, literalmente, fazer a parte mais difícil, que é sair de casa. Depois que você sair, o treino flui. E ainda sobre isso é algo que vai melhorar muito o seu humor durante o dia, o seu sono à noite, o seu rendimento nos estudos. Na verdade, a atividade física, ela tem tanto ROI, mas tanto ROI, que não cabe em uma lista. É ROI em cima de ROI. É ROI em cima de ROI. E nem sei explicar a quantidade de coisas que na minha vida a atividade física me trouxe. Não só estética, mas autoconfiança. Eu comecei a correr em setembro do ano passado, mais ou menos. Não, mentira, foi em agosto do ano passado, por aí. E eu falo que eu era ansiosa e não sabia. A minha cabeça, ela se acalmou muito mais, mas muito mais depois eu comecei a correr. Essa semana eu tô mais parada porque eu tô com um problema no joelho. Tinha que ser no joelho, né, gente? Que inclusive o Vitor está me ajudando, obviamente. Mas eu percebo como tá me fazendo falta, parece ter alguma coisa errada. Então, assim, não tô disposta, eu preciso cuidar desse joelho porque eu preciso voltar a correr. E que eu não tô falando realmente sobre só o ganho do esporte, eu tô falando sobre a minha mente, isso é tão profundo. Então, assim, se tem algo na sua mente que você quer acalmar, começa a correr. E assim, às vezes, beleza, correr é muito legal mesmo, agora eu já fui picado pelo bicho da corrida, mas às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de correr, eu não gosto de musculação, eu não gosto de crossfit, não gosto de nada, não gosto de esporte. Você tá errado, algum esporte você vai gostar, tem muito esporte pra fazer, tem natação, tem vôlei, tem handebol, tem basquete, tem peteca, tem tudo, tem todo tipo de esporte pra todos os gostos. Então se você fala que não gosta de esporte, é porque você ainda não testou todos os esportes. Então, confia na gente. Esporte, atividade física é ROI em cima de ROI. A conclusão é, quem não faz atividade física nas férias é doido. É doido. Com certo? certeza. E, a gente tem que falar também, porque senão o hater vai chegar e vai falar que o Vitor e a Tamara só falam de hiperprodutividade, de ser produtivo, e não falam de descansar. Então, a gente tem que falar de descanso nesse episódio também, porque a gente está falando de férias, certo? Certo. Mas a gente também precisa dar um descanso no conteúdo pra gente falar dos nossos patrocinadores. Verdade. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores são tão especiais pra gente. Inclusive, hoje eu vou falar do MedCoffee. MedCoffee, nós temos, assim, uma grande admiração por essa empresa. Nós nos tornamos grandes fãs mesmo do MedCoffee. E quando começou essa parceria e quando a gente começou a falar mais deles aqui, a gente não fez isso de forma aleatória. Na verdade, a gente entrou dentro do produto. Eu já falei várias vezes para vocês que eu estou usando a plataforma para estudar para as provas de título. Então, é com muita segurança e alegria que a gente divulga, porque eu acho que você não vai encontrar, de todo o meu coração, não acho que você vai encontrar uma plataforma de cursinho pré-residência que tenha um custo-benefício melhor e que tenha uma didática melhor nas aulas e um material com mais qualidade. Então, hoje é o número 1. Número 1, certo. E importante falar sobre o MedCoffee é sobre o HIT, né? Que está aberto. É um intensivo de 3 meses do MedCoffee para as provas de residência que vão acontecer no final do ano. E o Medbox já está com um cupom validado, que é Medbox. A gente, não só para o HIT, para todos os cursos, mas para quem está no desespero aí das provas de residência, ainda dá tempo, não dá? Ainda dá tempo. Se der uma raça, dá tempo. E falando sobre as provas de título, tem outras também, além de endócrino, tem dermato, vai ter ortopedia em algum momento, não vai? Em algum momento, sim.
Muito bom. E eu vou falar da 4Doctor. Por que eu vou falar da 4Doctor? Porque ontem eu postei um vídeo no Reels e eu recebi muito direct perguntando dicas sobre o que eu falei no vídeo. O que eu falei no vídeo? Era um tema de coisas que eu não faria comigo mesmo, nem se eu me odiasse muito. Versão finanças médicas. E eu falei de uma dessas coisas, é de que eu não abriria um PJão. Apesar de eu já ter aberto, hoje, com o conhecimento que eu tenho, hoje eu não abriria de jeito nenhum. Eu também abri um PJ. Porque é loucura mesmo. Primeiro que é ilegal, isso não é certo do ponto de vista jurídico e legal. E é loucura porque você se torna sócio de um tanto de médico que você não conhece. Então, isso pode dar muito problema pra você. E aí, eu recebi muito direct perguntando indicação. E não tem indicação melhor do que a 4Doctor, porque além de você estar em boas mãos lá na 4Doctor, você vai ter acesso a um desconto especial se você abrir sua conta lá ou se você transferir a sua conta de outra contabilidade para a 4Doctor. O nosso link de indicação está na descrição do episódio, assim como o cupom MedCoffee. Isso, muito bem. Amamos a 4Doctor. Isso aí. Agora, vamos falar de descanso. Pois é. Primeira coisa que a gente pode falar sobre isso é sono. Porque, na verdade, sono, as pessoas acham que é uma atividade de descanso, apesar da gente já estar falando sobre descanso. E mas é uma das variáveis que mais vai interferir na sua performance, que mais vai interferir nos seus resultados. Não é simplesmente o fato de você descansar. E cada vez mais, todas as vezes que eu estudo sobre sono, eu percebo o quanto as pessoas não sabem o impacto que ele tem. Então, é o momento ideal para você regularizar o seu sono e criar um hábito de sono, uma higiene do sono, caso você não tenha. Então, ter a constância disso é o momento perfeito nas férias para fazer. Inclusive, a gente tem um episódio muito legal sobre sono, né? Com a Carol Braga. E, gente, tem uma coisa que eu tô querendo corrigir na minha vida, é o sono. Eu ainda peco muito em relação ao sono. Eu durmo 6 horas por noite, até um pouco menos às vezes. E eu sempre repeti que isso era o suficiente pra mim. Mas definitivamente não é. A Bruna dorme muito melhor que eu. Eu sempre pergunto pra ela quantas horas ela dormiu. Ela sempre fala, dormi 9 horas, sabe? 9 horas no total de sono. Enquanto eu durmo 5h50, 6. Ela não acredita. E aí, ultimamente eu tenho testado, dormir um pouco mais quando eu consigo. E, de verdade, muda até na minha produção de conteúdo. Eu sinto que os meus Reels ficam melhores quando eu durmo melhor. Isso. De verdade. Fora o humor. Sério, quando eu chego no final do dia, quando eu durmo pouco, eu tô muito chato. Eu trato mal as pessoas que estão... Assim, não é que eu trato mal, mas eu sou mais ríspido, sou mais grosso, sabe? Às vezes, conversando com meus pais de noite, sei lá, falta paciência, sabe? Pra conversar. Às vezes eles me perguntam, como que foi o meu dia? Foi bom. Sabe, eu não... Falta... É impressionante. É impressionante o poder que o sono tem na nossa vida. Então, comece a regularizar. Isso acontece muito comigo também. Eu comecei a aumentar um pouco mais as minhas horas de sono nesse ano. Só que eu sou, na verdade, uma dormidora curta. Então, eu, de fato, não preciso de 8 horas, por exemplo. Isso é uma coisa que eu já aprendi sobre mim. Mas menos do que 6 é algo que não me deixa bem, de forma nenhuma. Então, você, além de tudo, precisa aprender a dormir cedo. E dormir cedo é algo que exige esforço. É algo que exige um planejamento. Não adianta você acordar e falar, hoje eu vou dormir cedo, se você não tiver ações necessárias para isso. Então, se você quer, por exemplo, que no semestre que vem você consiga acordar bem às 6 horas da manhã, você pode sim treinar isso nas férias. E isso não vai ser um problema. Não tô falando que, nossa, a Tamara tá falando pra acordar às 6 horas da manhã nas férias. Se você for dormir 8 horas da noite, por exemplo, e realmente conseguir fazer isso nas suas férias, o seu sono vai ser muito, mas muito melhor do que o período que você está, na verdade, trabalhando muito, estudando muito na faculdade. Então, o sono não pode ser deixado de lado, principalmente agora. E aqui entra um ponto importante que o tempo de tela, de celular e de televisão, ele interfere muito na sua qualidade do sono. Ele interfere muito na sua qualidade do sono, estando de férias ou não. Então, aproveite também esse momento para reduzir o horário do seu tempo de telas. Então, se você pode resolver tudo que você tem que resolver no seu celular e computador antes de 6 horas da tarde, faça isso. Muito bom. E então, sobre sono, é isso, é igual atividade física. Você tem que, se você não tem um sono bom, aproveitar as férias para regularizar e realmente fazer com que isso se torne um hábito. Outra coisa que eu queria falar sobre descanso
sobre a importância do descanso em relação à criatividade. Eu queria citar até um autor que eu gosto muito. Na verdade, não é uma frase específica dele. Ele chama Morgan Housel, ele fala muito sobre investimentos e mentalidade. Sempre falo dele aqui, ele que escreveu aquele livro que eu sempre falo, que é a Psicologia Financeira. E ele fala em um dos podcasts que ele tem, que eu ouvi recentemente, ele falou, né? Ele fala no podcast que as maiores ideias que ele teve na vida dele foram em momentos de descanso. Em momentos que ele estava caminhando na lagoa com a família dele, que ele estava praticando alguma atividade física, que ele estava viajando, que ele estava num barco olhando para o mar. Foram os momentos que ele teve as melhores ideias da vida dele. Então, assim, não subestime esses momentos de descanso. Não são momentos que você tá lá vendo TikTok, rolando Reels, mas são momentos que você intencionalmente desliga um pouco sua mente de todos os estímulos exteriores e realmente escolhe descansar, ficar com a mente vazia, concentrando, esquecendo tudo que está à sua volta, sabe? Nesses momentos você pode ter insights que vão mudar e que vão te dar ROI. Vão dar ROI, com certeza. E quando a gente pensa em descanso, é um erro muito comum achar que descansar é fazer nada no sentido de ficar o dia inteiro, por exemplo, mexendo no celular ou então assistindo séries no Netflix. O que acontece? Quando a gente tá simplesmente dando scroll no feed do Instagram, ou então no TikTok, ou então um conteúdo que na sua cabeça ele é o mais entretenimento possível nas redes sociais, aquilo lá atrapalha muito o seu descanso. Por quê? O nosso cérebro trabalha muito no inconsciente. Então, se eu tô assistindo, por exemplo, um vídeo de uma menina contando um caso no TikTok, um vídeo de entretenimento, inconscientemente o meu cérebro começa a perceber várias coisas naquele vídeo que atrapalham esse descanso. Então, por exemplo, eu vejo alguma roupa que eu gosto, inconscientemente o meu cérebro pensa, nossa, eu gostaria de comprar essa roupa. Eu vejo alguém que está estudando ou trabalhando que postou nos stories. Inconscientemente o meu cérebro pensa, não estou trabalhando nem estudando, poderia estar fazendo isso. Então, você pode até achar que você está simplesmente consumindo conteúdo. Só que o seu cérebro está absorvendo aquilo ali e isso não é descansar. E isso não deixa, além de tudo, impede com que a sua mente comece a trabalhar no ócio. E quando eu falo ócio, significa não estar recebendo estímulos. Porque quando isso acontece, é quando a sua criatividade aflora. Então, isso que esse autor falou é uma coisa, assim, muito genuína e muito verdadeira. Já aconteceu comigo, na verdade, muito curioso, porque aconteceu comigo essa semana, eu estar no banho e eu desligo o chuveiro, eu vou lá, vou no meu bloco de notas, anoto um negócio e depois eu volto pro banho, porque eu tive a ideia no banho. Não raro isso acontece comigo, porque o banho às vezes é o momento que a gente mais para totalmente, não tem como fazer mais nada, não tem como você estar numa reunião enquanto você tá no banho. Tem gente que mexe no celular tomando banho, viu? Não é possível. Eu descobri. Tem gente que já ouvi alguns relatos, tem capinha que não molha e a pessoa tá mexendo, respondendo directs e tudo mais no banho, só detalhe. Pois é. A gente não recomenda. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu tô chocada com isso. De toda forma, isso me mostra que realmente o nosso cérebro, ele aflora muito no ócio. E quando eu falo que a gente no inconsciente começa a absorver informações e vai trabalhando naquilo, é porque às vezes você tem um problema que você se deparou com ele na segunda-feira. E você pensa, não vou conseguir resolver isso agora, tá fora do meu controle. Você vai vivendo o seu dia. Mas lá no seu banho de quinta-feira, o seu cérebro vem com uma ideia de como resolver aquilo. Então, o momento das férias é um momento perfeito para você ter vários desses tipos de ócios, para você criar isso. E isso é no descanso. Tamara, então eu preciso sentar e ficar meditando, eu preciso ficar sozinha, eu preciso não ficar com estímulo nenhum? Não, às vezes o ócio é simplesmente sentar com alguém que você gosta e conversar coisas aleatórias, conversar coisas não profundas, conversar sobre um prato de comida gostoso que você comeu, conversar sobre um caso da sua infância, da sua adolescência, conversas não exatamente relacionadas a algo profissional, mas conversas leves, grandes ideias vêm disso. Eu eu sinceramente descanso muito conversando com Deus e fazendo meu devocional de manhã. Isso, para mim, é um descanso que mais gera ROI de todos. Esse, na verdade, é o ROI. É o ROI do ROI do ROI. E então, se você pensa, talvez, em se aproximar de Deus e tem uma mínima vontade disso, dúvidas sobre isso, agora é o momento para fazer. Gostei. Agora é o momento para fazer. Mais uma coisa, se aproximar de Deus, começar a ler a Bíblia. Férias é um ótimo momento para fazer isso, para adicionar esse hábito na sua vida. Principalmente se você nunca leu,
inserir isso durante sua rotina da faculdade, de trabalho, de residência, é muito difícil. Então, aproveitar as férias, às vezes, para realmente criar e que isso se torne um hábito pro resto da sua vida, de fazer isso de forma diária. E mais uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, o meu descanso é diferente do descanso da Tamara, que é diferente do descanso da Mariazinha e do Joãozinho. E um preceptor meu me falou esses dias assim, Vitão, você tem que ver, velho, nas férias você tem que ir pescar. Pescar é bom demais, eu fui pro Rio, não sei das quantas lá, pescar e foi top, descansei. E, bicho, pra mim não é. Pra mim, definitivamente, pescar não é um descanso. Pescar é um estresse. Eu já tentei. E pra mim não funciona. É um saco. Eu acho. Tem mosquito me picando. Demora o peixe a fisgar. Às vezes você fica o dia inteiro, não pega peixe nenhum. Então pra mim é um saco. Isso pra mim não é descanso. Isso pra mim é estresse. Mas eu sei que para algumas pessoas é um descanso. Para mim, descanso é outras coisas. A Bruna ria até de mim quando eu tava morando na Alemanha. Eu falava com ela que eu ia sair para distrair, para descansar. E aí o que eu ia fazer? Eu ia nos monumentos lá da cidade, ver os monumentos, contemplar e ver a história, ler sobre a história. E ela achava aquilo uma loucura, porque ela não gosta tanto disso. Mas eu gosto. Então, você entender o que é descanso para você também é importante demais. O que você gosta de fazer? Tem gente que tá tão perdido na vida que nem o que descansa ela a pessoa sabe. Então, usa as férias para isso também. Sei lá, se é sair andando, caminhar na lagoa, na praça da sua cidade, ver um monumento histórico, pescar é o descanso para você? Passar Foque um tempo nisso. com sua avó, brincar com seu avó. cachorro. Então, assim, são tantas coisas. Sabe o que eu acho que mais me descansa? O quê? Não ter pressa. Não ter pressa. É manter muito as coisas que eu já faço na minha rotina. Eu sinceramente amo estudar medicina porque eu me sinto me tornando mais útil para as pessoas. Eu amo conversar com Deus todos os dias e ler a Bíblia. Eu amo passar tempo de qualidade com o Felipe. Eu amo treinar todos os dias. O que me cansa é fazer isso tudo com pressa. Ter tempo cronometrado para isso, Exato. né? Então, isso pra mim, assim, enquanto você ia falando, eu tava pensando, assim, o que mais me descansa? Eu tinha que falar uma coisa que, assim, o principal, o que é descanso pra mim? Descanso pra mim é viver todas essas coisas sem pressa. Gostei, nossa, você filosofou muito Eu filosofei mesmo, eu tô impressionada sem com isso. pressa. Descanso pra mim é não ter pressa. Essa frase eu vou anotar aqui, ó. Descanso é não ter pressa. Muito bom, gostei. Eu falei tudo que eu tinha anotado aqui. A gente falou sobre muita coisa, sobre como se desenvolver, como descansar de verdade, como dormir melhor, como desenvolver novos hábitos. Eu acho que agora as pessoas podem ir para as férias tranquilas depois desse episódio. Eu acho que agora elas estão autorizadas. Elas estão preparadas. Pois é. Muito bom. Então, a gente quer realmente que vocês nos marquem no Instagram, marca o @Vitor, @Tamara, @Medbox, ou todos, ou um de cada vez, mas fazendo alguma dessas coisas que a gente falou. E eu acho que a hashtag tem que ser atividade ROI. Atividade ROI, com certeza, eu ia falar isso também. Hashtag atividade ROI. Coloquem nos comentários do YouTube, coloquem nos comentários do Spotify, a gente vê todos. E eu adoro quando eu vejo lá que a pessoa coloca a hashtag que a gente sugeriu, porque sabe por quê? Porque significa que a pessoa ficou até o final. E a gente ama quando a pessoa fica até o final. É Medboxer raiz e Medboxer de verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Falamos sobre férias, como aproveitar melhor suas férias. E, principalmente, se desenvolva, mas também descansa a sua cabeça. É muito importante para você voltar voando ainda mais para suas aulas, para sua residência, para sua prática como médico. E é isso. Isso não pode. Quem ouviu o último episódio vai entender porque que é isso não pode. Só Medboxer raiz vai entender. Entenderão. Esse foi, então, mais um episódio do Medbox Cast. E até a próxima. Tchau.